Hoje, 25 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma, vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Proclamação do Santo Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Depois de ouvirmos o Evangelho mais lindo, vamos fazer uma breve reflexão. Eu sempre digo a palavra breve porque a gente tem poucos minutos para não ficar cansativo e a gente acabar fugindo, né? Mas não tem como não dizer que hoje o Evangelho é lindíssimo. Se nós temos consciência e saboreamos todos os anos a experiência da ressurreição e ainda ficamos assim entusiasmados a cada quaresma e cada Páscoa, imagine os discípulos naquele tempo que não tinha clareza do que ia acontecer. Tudo que Jesus falava ficava como incógnita. E o Evangelho de hoje mostra isso. Jesus tem 3 discípulos que ele gosta muito que vá com ele quando ele precisa de algo de muita intimidade com Deus, que é Pedro, Tiago e João. Esses 3 são muito próximos a Jesus. E hoje ele convida os 3 para subir com ele a montanha com um objetivo. Lá é onde esses 3 terão uma pequena ideia do que será a ressurreição. E é muito bonito como Jesus faz com os discípulos, porque ele vai mostrando aos poucos, na medida em que eles vão amadurecendo na fé. Vão amadurecendo, Jesus dá mais um passo. Amadurece mais um pouco, Jesus dá mais um passo. Claro que às vezes Jesus tem que dar um passo atrás, porque os discípulos como nós, nem sempre só vamos para frente. De vez em quando a gente dá uma rezinha, né? Então, os discípulos também foram assim e nós hoje continuamos repetindo. Mas no Evangelho de hoje, quando Jesus convida os 3 para subir, você sempre lembra que quanto mais alto, mais próximo de Deus. Subir uma alta montanha, eu estou próximo de Deus. E acontece a transfiguração. E o Evangelho é muito categórico quando ele diz: as roupas deles, inclusive dos discípulos, ficaram tão brancas que não haveria no mundo uma lavadeira que desse conta de alvejar daquele jeito. Então você imagina como é linda a glória do céu, a glória da ressurreição. Pedro
diante do medo, ele fica tão entusiasmado quando ele vê Elias e Moisés conversando com Jesus. Esses dois personagens simbolizam o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento. Moisés e Elias, dois grandes profetas muito respeitados no mundo bíblico judaico. Então, quando Pedro vê aquelas três personagens conversando, ele tem uma lindíssima ideia. O Evangelho diz que era porque eles estavam com medo. Mas ele fala: Senhor, é tão bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas. Uma para ti, que nós aqui ficamos dentro, uma para Moisés e outra para Elias. Quando Pedro está falando, uma nuvem desce, cobre todo mundo e eles testemunham uma voz que diz: esse é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Gente, isso é lindíssimo. Pedro, diante do medo, sem entender o que estava acontecendo, quer permanecer na montanha. Por que ele quer permanecer na montanha? Estar na montanha significa: estou próximo de Deus, longe da realidade, longe dos problemas. Ah, como nós gostaríamos de estar sempre em cima de uma montanha. Mas o que Jesus faz? Nos convida a descer. Nos convida a voltar para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Porque é no cotidiano da vida que a ressurreição verdadeiramente acontece. E isso é tão importante, porque estar perto de Deus é tudo aquilo que a gente quer. Mas do que eu não posso esquecer? De estar ligado à minha realidade. E a campanha da fraternidade esse ano nos lembra esse momento. A amizade e fraternidade social. Fraternidade e amizade social. A palavra fraternidade já lembra fraterno, aquilo que é irmão. E aí o lema vem dizer: todos vós sois irmãos. Se nós não somos capazes de ouvir a voz de Jesus, nós não somos capazes de viver como irmãos. E todos os domingos eu bato na mesma tecla. Como que eu estou vivendo o meu ser cristã, o meu ser cristão? Hoje Jesus me convida a descer a montanha e ainda guardar o segredo messiânico. Não contar para ninguém aquela experiência linda, maravilhosa que eu vivenciei no alto da montanha, mas guardar no coração e deixar transbordar para que o outro olhe para mim e diga: vale a pena ser cristão. Um bom domingo, um beijo no coração e até domingo que vem.